Olá, eu sou a doutora Deise Echeverria e este é o canal Papo de Mulher. E hoje eu vou falar sobre um assunto que interessa a muitas mães de meninas, de adolescentes, que estão agora vivendo a fase dos 16, 17 anos e estão começando, até antes um pouquinho às vezes, estão começando a ter os primeiros namoradinhos. Então, vamos falar de adolescência e primeira relação. Bom, a gente não pode ser hipócrita de pensar de que as adolescentes não pensam em sexo. Elas pensam, estão estimuladas a ver sobre sexo, tá? E falar sobre sexo. Só que elas têm que ter na cabeça delas que o principal lugar que ela tem que obter informações sobre sexo é dentro de casa. Ela tem que saber conversar com a mãe ou com os pais, os responsáveis, a respeito desse assunto, para que ela tenha intimidade suficiente e confiança suficiente para expor os problemas dela, as inseguranças, a autoestima, o que fazer, quando fazer. Então, primeiro de tudo, a adolescente tem que ter confiança de conversar sobre sexo com a família. Então, o sexo, nesse caso, não pode ser um tabu que ninguém fala. Nesse caso, a família tem que ter um papel primordial nessa questão. Primeiro que a menina está passando por uma fase que é complicada. É uma fase que ela se sente insegura, que ela não se sente bonita, que ela não se sente desejada. E ela arranja um namoradinho do nada, que ela começa a sentir coisas que ela não sentia antes. Ela passa a ter desejos, ela passa a ter vontades, ela passa a ter modificações no corpo dela que ela não tinha antes. Então ela precisa entender o que está acontecendo. E a primeira coisa que ela precisa é de ter uma boa orientação familiar, né? Saber que sexo é uma coisa natural, que é uma coisa que pode acontecer, mas que tem que acontecer com responsabilidade. E não transformar o sexo num tabu proibido. Porque essa coisa de transformar o sexo num tabu proibido pode levar a consequências psicológicas na vida dessa menina muito para frente, transformando ela numa pessoa difícil, de ter relações difíceis, de ter complicações com relação a isso. Então, a primeira coisa, ela tem que se sentir confortável com a família para conversar sobre sexo, tá? Então, ela tem que ter, principalmente, alguém com que ela possa se abrir, falar: mãe, eu tô sentindo isso, pai, eu tô sentindo aquilo, para que ela possa chegar e falar assim: tá acontecendo isso comigo, é normal? Então, vamos ter essa conversa com as crianças. Então, primeiro falar sobre o que é o sexo normal, o que ela não deve ser subjugada, para que ela não sofra violências, para que ela tenha um namoradinho certo, para que ela saiba se proteger de doenças sexualmente transmissíveis, para que ela saiba se proteger de possíveis gravidezes, entendeu? De gestações. E orientá-la sem preconceito. Tá, você não pode fazer isso, tá, você não pode fazer aquilo. Você pode fazer desde que você tenha responsabilidade para fazer, desde que você saiba como fazer, desde que você não se submeta às relações proibidas e relações que possam te prejudicar no futuro ou no momento que você está. Se a menina tem uma autoestima muito baixa, às vezes ela se submete a relações que são danosas para ela. Então, essa menina tem que ser estimulada na autoestima, que tem que ser estimulada, que ela tem que se valorizar, que ela tem que se proteger, que ela tem que se por ter relação, que ela tem que se proteger e exigir proteção do parceiro, tá? Então, tudo isso tem que ser conversado com a família de uma forma harmônica, sem tabus, sem proibições, sem preconceitos. Então, o principal arma da família, nesse caso, é estar ali junto com o adolescente, apoiando nas decisões e orientando ela nas melhores formas, não transformando isso num tabu, não transformando isso em algo proibido, não transformando isso em algo sujo, porque não é. O sexo é uma coisa natural que acontece e atualmente, já tem algumas décadas aí, acontece muito com o adolescente. Então a gente precisa orientá-las para que seja feita da forma mais natural e menos, vamos dizer assim, agressiva e menos traumatizante possível, porque vai acontecer, tá? O que mais que a gente tem que falar? Então essa confiança com a família é muito importante, tá bom? E claro,
você só vai conversar de sexo com a menina a partir do momento que ela mostra interesse nisso, que ela mostre que ela vai estar querendo ter namorados, que ela tenha, vamos dizer assim, curiosidade sobre o sexo. Claro, você não vai começar a falar sobre sexo com uma menina de 10 anos, se ela não tem curiosidade sobre isso, que você vê que ela é imatura em relação a isso. Então você vai começar a falar sobre sexo dizendo que como acontece, por que acontece e o que acontece, a partir do momento que ela pergunte, que ela tenha maturidade para isso, tá bom? E falando sobre do ponto de vista ginecológico, como então a sua filha chega e manifestou curiosidade a respeito de sexo, que ela talvez tenha sexo com o namorado. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, levá-la a um ginecologista. Se ela já está pensando nisso, é porque ela já aventou a hipótese e já tentou, ou já até fez. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, orientá-la com relação ao preservativo, porque o adolescente é uma raça muito volúvel, gente. Eles são volúveis, então uma hora eles estão namorando um, outra hora eles estão namorando outros, e os adultos já são, imagina adolescentes, né? Então tem que usar preservativo para proteção não só de gravidez, mas de doenças sexualmente transmissíveis. Tem acontecido um grande aumento de HPV em adolescentes, por isso da vacinação e por isso e se enfatize o uso do preservativo para que não pegue doenças, tá? E outra coisa, anticoncepção. Não é porque a vizinha usa um anticoncepcional, a prima usa um anticoncepcional, que a sua filha vai usar o mesmo anticoncepcional. Não é assim que funciona. Ela precisa passar por uma consulta médica para ver se ela não tem contraindicações ao uso do anticoncepcional, para saber qual é o anticoncepcional mais indicado para ela, se ela tem maturidade para usar o anticoncepcional via oral ou injetável. Então, tudo isso precisa ser passado por um ginecologista. Primeiro, para que ela tenha orientação e ela se habitue a fazer a consulta, para que ela crie um vínculo com um ginecologista, para que ela crie uma confiança com o médico que vai tratá-la. Tá? E também para que ela seja orientada da melhor forma e para que seja orientado o melhor método a ser usado por essa adolescente, tá bom? Então, meninas, se vocês gostaram desse conteúdo, dá um like, se inscreve no canal para ajudar a doutora aqui, tá? E se vocês quiserem me ver também no Instagram, eu estou no Papo de Mulher, @oficial01, ou no Facebook, na página do Papo de Mulher, tá bom? Um abraço para vocês. Não esquece de compartilhar para que outras pessoas também aprendam um pouquinho sobre esse conteúdo. Um beijo e até a próxima.